Muito bom dia, amados irmãos, graça e paz a todos. É bom estarmos na casa do Senhor para louvarmos, bendizermos o seu santo nome. Nós vamos começar louvando ao Senhor Deus, cantando o cântico em espírito e em verdade. Para isso, gostaria de convidar os irmãos a se colocarem de pé, para nós cantarmos assim, louvarmos o Senhor com esse cântico. Em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, ministrando louvor. Muito bom. Vamos outro, irmãos. Rei dos reis, majestade, Deus do céu, a viver em mim, Salvador, amigo meu, libertador, princípio e fim. Rei dos reis. Reis, majestade, Deus do céu, a viver em mim, Salvador, amigo meu, libertador, princípio e fim. Aqui estou diante do trono, tua majestade, vestida em glória diante de ti. Eu não sou digno, salve em Jesus, agora vivo para servir tua majestade. Céu e terra louvam a ti, amor eterno, bom e fiel. Ele morreu, ressuscitou, e os meus pecados ele limpou. Aqui estou diante do trono, tua majestade, vestida em glória diante de ti. Eu não sou digno, salve em Jesus, agora vivo para servir tua majestade. Tua majestade
diante de ti, eu não sou digno. Salve Jesus, agora vivo para servir tua majestade. E nós estamos louvando ao Senhor porque não há Deus acima do Senhor. Quem é rocha como nosso Deus? Ele é força, Ele é proteção, Ele é a torre de libertação. Para quem? Para os que confiam no Senhor. Então vamos cantar mais esse cântico. Quem é Deus acima do Senhor? Acima do Senhor, quem é rocha como nosso Deus, é força, é proteção, Ele é a torre de libertação para os que confiam no Senhor. Acima do Senhor, quem é rocha como nosso Deus, me treina pra lutar, me mostra onde devo eu andar. Glórias ao nome do Senhor. Me treina pra lutar, me mostra onde devo eu andar. Glórias ao nome do Senhor. Que maravilha! Vamos orar, irmãos. Glorioso Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela semana que passou, te agradecemos pela noite de descanso, te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá neste momento de nos reunirmos aqui, nesta casa, Senhor, de oração, de adoração e proclamação da Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, pela liberdade que temos. Sabemos que há muitos lugares, Senhor, que não se tem essa liberdade para se reunir, para mesmo te louvar e bendizer. Te agradecemos, Senhor, por esse país, Portugal, pela liberdade que nós temos. Te agradecemos, Senhor, e por isso nós oramos, Senhor, pelo presidente, pelo primeiro-ministro, pelos presidentes de câmaras, que o Senhor possa mesmo abençoar cada um, dando, Senhor, a sabedoria a cada um deles para saber, Senhor, dirigir, regir assim o país, os distritos, as províncias, as vilas. Ó Senhor Deus, aceita a nossa gratidão. Sabemos que tudo vem do Senhor e que o Senhor está no controle de todas as coisas. Vemos guerras, vemos conflitos, mas sabemos, Senhor, que o Senhor está fazendo o teu plano e tudo está saindo conforme aquilo que o Senhor decretou antes da fundação do tempo. E nenhum dos teus planos, Senhor, pode ser frustrado. Então, nós aqui, Senhor, reunidos, queremos te dizer muito obrigado. E, sobretudo, Senhor, obrigado pela tão grande salvação na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para mesmo comprar um povo, Senhor, exclusivamente teu. Aceita a nossa gratidão e que cada um dos amados irmãos, amigos que chegaram nesta manhã possam mesmo ouvir a tua palavra e o Senhor, através desta palavra, possa consolar, confortar, exortar e mesmo, Senhor, até salvar segundo a tua vontade. Deixamos tudo nas tuas mãos. Seja conosco. Desde já oramos pelo nosso pastor Janda, que o Senhor também possa usá-lo, Senhor, aqui e também com as crianças,
a irmã Eliane, ali comigo em cima, com os adolescentes. Que a tua palavra, Senhor, seja mesmo uma bênção na vida das pessoas. É isso que nós te pedimos, agradecidos no teu nome. Amém. Podemos assentar, muito obrigado. É bom nós estarmos aqui e no primeiro dia da semana poder louvar, bendizer o nome do Senhor. Estamos felizes, nós temos algumas presenças aí conosco, né? E eu já esqueci os nomes, não, eu esqueci assim pouco, mas temos aí a presença, vou lembrar da Catarina, né? A Catarina está conosco e a mãe é a Tereza. Oh, maravilha. Então, é assim a primeira visita assim delas aqui, né? E estamos felizes com a presença, esperamos que se sintam mesmo bem assim na casa do Senhor. Também nós temos aí o Renato, aliás, ele chegou recente, né? Em Portugal, aqui pelo menos em Beja, né? Está recente e vem lá de Minas, mas não trouxe queijo não, né? Vou trazer o queijo. Lá em Minas é conhecida pelo queijo, né? O queijo de Minas e tal, que é uma maravilha, né? Mas, olha, é bom estarmos aqui na casa do Senhor, poder louvar, bendizer o seu santo nome. Confesso, irmãos, que é um dia diferenciado. A Bíblia diz, todos os dias são iguais, não tem dúvida, mas esse é especial. Foi o dia em que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, né? E que os cristãos, assim, desde então, se reúnem mesmo para louvar, para ouvir da sua palavra. Que bom a gente ter um dia que a gente separa para ouvir da palavra do Senhor. E nessa manhã o pastor Jander vai dar continuidade naquele estudo de Atos conosco, tá bem? E aí eu vou com os adolescentes lá para cima, a irmã Eliane lá com as crianças. À tarde eu estou dando continuidade à 1 João, né? Primeira epístola de São João. E eu estou fazendo assim um apanhado daquilo que nós estamos estudando a respeito do amor de Deus, e aí eu vou tentar assim fazer assim um apanhado daquilo que já temos estudado e avançando, porque como passamos um domingo sim, outro não, às vezes as pessoas esquecem, né, assim do que foi dito, se bem que tem o canal no YouTube que você pode ver no playlist, aí você pode acompanhar os estudos de João, de Atos, de Gênesis, né, de 1 Coríntios, então está aí na internet também. Avisos, os conhecidos, né? Terça-feira nós temos aqui uma reunião onde nós aprendemos mais da palavra do Senhor, com doutrinas, ainda estamos na doutrina Sola Gracia, estamos estudando isso. E graças a Deus tem sido bom, bem proveitoso. Na quarta-feira é o nosso estudo lá, nosso culto lá em Cuba. Estamos estudando a carta do São João, né? Mas mais conhecido como Apocalipse do Senhor Jesus Cristo, na quarta, ali em Cuba. Na quinta-feira temos a visita lá em Serpa, no lar. E essa quinta-feira foi bem, a gente nota que a irmã Augusta já está bem debilitada, mas notei que ela estava lúcida, né, nesse dia. Então, geralmente eu chego lá, canto alguns cânticos com ela, oro, abro uma passagem das Escrituras, leio, e aí quando assim terminei e tudo, eu sempre digo, olha, eu vou ali na irmã Aninha, né, que é a tia da Suzana, né? É a tia da Suzana. Então, aí eu vou lá. E é prima dela, são primas. E é prima, olha. Então, aí eu vou lá. Então, quando eu estava saindo da irmã Augusta, aí ela disse: obrigado. Obrigado, né? Eu digo, minha irmã, olha, mas a gente vê, minha irmã, não sei quando o Senhor Deus há de chamar. Ele tem os seus planos, nós não sabemos, irmãos. Às vezes a gente olha para uma situação dessa e aí a gente diz, o que está fazendo aqui? O que ainda está fazendo aqui? Irmãos, Deus sabe de todas as coisas.
E como o nosso pastor lá, interessante, nosso pastor dizia, o John, o Taylor, né, que está aí, diz a mesma coisa: sou imortal até completar aquilo que Deus planeou para a minha vida. E é verdade, somos imortais, irmãos, até o Senhor completar aquilo que Ele planeou para a minha vida e para a sua vida. Então estamos o quê? Descansados. Não vou partir antes e nem depois. É naquele dia. Isso não impede de você fazer exercício, né? Vai partir, não tem dúvida não, né? Mas é bom, assim, exercitar o corpo, comer coisas saudáveis, isso é uma coisa assim. Mas aquele dia virá. Muito bem, isso é na quinta-feira. Aí, essa quinta-feira, a irmã Rosiana não pôde estar. O John e a irmã Zita estavam já de saída. A gente, olha, a irmã não vai estar lá, estamos aqui no irmão Joaquim Bulli. Então vamos para lá. Aí fomos lá para a casa do irmão Joaquim Bulli e tivemos ali, assim, um culto, né? Um culto ali, cantamos alegres e tudo. Foi muito, muito, muito bom. A comunhão muito, muito boa. Aqui, às quintas-feiras, nós temos às 20 horas o culto de oração, onde nós chegamos para ouvir um pouco da meditação, da palavra do Senhor, e depois o momento de oração, onde nós oramos aqui pela igreja, o trabalho em Beja, em Serpa, em Vales Mortos, em Cuba, irmãos que estão enfermos e tudo, também oramos. Falar nisso, os irmãos veio, o irmão Tangui e a irmã Anitta não estão, que estão constipados, né? Eles pediram oração e tudo, então vamos estar orando também por eles. Tá. Sábado temos os descobridores, né? Às 17 horas, no sábado aqui, onde as crianças estão aprendendo versículos, estão aprendendo várias coisas e também estão acumulando aí os euros fiéis, né? Tá bem? Estou esquecendo alguma notícia? Não? Então, vamos, irmãos, nos colocar de pé, vamos cantar um cântico, e no cântico desse, vamos fazer o recolhimento da oferta, que é voluntário, tá bem? É voluntário a questão das ofertas. Vamos cantar Te Agradeço, ó Pai, pelo amor derramado. Eu acho que a Érica, tu fez domingo passado, não? Não, domingo só voluntariado. Então é a Érica. Pode ajudar, Érica? Vamos cantar isso aí, irmãos. Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela tua provisão. Nada tem nos faltado, pela tua proteção e por tua misericórdia. Em tudo tu és Pai, Senhor. Te agradeço. Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela tua provisão. Nada tem nos faltado, pela tua proteção e por tua misericórdia. Em tudo tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, te agradeço, ó Filho, te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelas nossas provações, pelas nossas famílias. Te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelos nossos irmãos, pela tua igreja. Te agradeço, ó Espírito do Senhor. Muito bem, vou pedir a nossa irmã Carolina Feleiro, por favor, minha irmã, fazer uma oração. Pai Santo, Pai bendito, graças a Deus damos, Senhor, por estares aqui na tua casa.
Recebe a nossa gratidão, Senhor, pelo amor infinito que nos deste a mandar o teu Filho para a nossa salvação. Agradeço também, Senhor, por estarmos aqui presentes pela saúde e pela vida. Se peço, Senhor, que abras o coração de todos os que estamos aqui, Senhor, para ouvir a tua palavra, o recado que tu vais mandar pelo teu servo. Que ele fique retido nas nossas vidas e que nós o ponhamos em prática. Te agradeço, Senhor, também pela oferta que foi levantada. Obrigado, Senhor, por todos os que puderam contribuir e também por os que não puderam, mas que estão presentes. Por isso, te agradeço de todo o coração e fazer mais sempre. Não hajam faltas na tua casa, porque tu és infinito e tu és poderoso e não há ninguém como tu. Por isso, obrigada, Senhor. Deixamos a nossa gratidão por ti. No nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Tá bem, podemos assentar, o tempo já está avançado, então não vou tomar mais tempo do pastor Janda, vou convidar o pastor Janda a chegar. Aí os adolescentes vão comigo, por favor, aí as crianças vão ali com a irmã Eliane, tá bem? Bom dia, irmãos. Mais um domingo na casa do Senhor. Nosso pastor falava, né? Mais um, menos um. É menos um domingo, né? Nos aproximamos do céu, da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um domingo na casa dele, né? Mais um domingo. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos capítulo 4. Nós já vamos entrar no capítulo 5, mas ainda tem um pedaço, ainda no capítulo 4 de Atos. Atos capítulo 4, versículo 36, 37, e aí depois nós vamos ler o capítulo 5, do 1 até o verso 11. Então, vai ser Atos 4, 36 até 5, versículo 11. Todos acharam? Eu vou ler, vocês podem acompanhar daí. Diz assim a palavra do Senhor, Atos 4, 36. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Amém? Mais uma vez vamos orar.
Pai Santo, Pai querido, muito obrigado mais uma vez por estarmos na Tua casa, Senhor. Ser propício a nós, pecadores. Tem misericórdia de nós, Senhor. Fala conosco, fala aos nossos corações. Não deixa apenas que a letra fria que acabamos de ler seja somente ouvida, mas possa penetrar mesmo em nossas mentes, em nosso coração e produzir frutos de justiça, Senhor. Fala conosco, me usa, Senhor, mesmo, e que a Tua palavra, o Teu nome possa ser exaltado e glorificado nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Olha aí o Rafael. Né? Irmãos, então, até para a gente nós podermos entender aquilo que acabamos de ler, nos versículos anteriores nós vimos a forma como os cristãos da igreja primitiva, a igreja lá de Atos dos Apóstolos, aqueles irmãos viviam, e era nessa forma mesmo de uma comunidade que ninguém se achava superior a outra pessoa. Não existia algo parecido com uma soberba ou uma arrogância de achar que um irmão é merecedor, é maior, é mais importante que o outro. Na verdade, nós temos uma comunidade unida em um só coração, em uma só alma, e a prova desse sentimento, desse amor mútuo, não o amor de uma via só, mas um amor mútuo, um amor que abrangia toda uma comunidade. E a gente não está falando, por exemplo, olhando para essa igreja, não estamos falando de uma comunidade de 30 pessoas, de 20 pessoas. Era uma comunidade de mais de 8.000 pessoas, tendo um só coração, uma só alma, um só pensamento, uma vontade apenas, né, de buscar o Senhor, de estar estudando a sua palavra, de estar em comunidade, sempre unidos, amando uns aos outros. E a prova disto era que eles eram generosos, chegando a ponto de aqueles que tinham uma propriedade extra, uma propriedade, né, a mais, a ponto de vender esta propriedade, pegar os recursos, o dinheiro da venda e colocar nos pés dos discípulos para que eles pudessem distribuir, não a todos. Não estamos falando aqui de comunismo, de socialismo. Estamos falando aqui de pegar o dinheiro e distribuir aos necessitados, para que não houvesse alguém que tivesse ou passasse necessidade naquela igreja. E isso é muito importante nós vermos, porque não era para todos. Não era... Existe hoje uma teologia, nesse sentido mais progressista, que coloca este como o embrião de um comunismo, de um socialismo. E não é a ideia aqui. Não era que o apóstolo Pedro, o apóstolo Tiago, o João, só tem uma sandália, então todos os irmãos têm que ter uma sandália só. Não é isto. É os irmãos que estavam em necessidade, aqueles que eram mais abastados, tinham mais recursos financeiros. Eles vendiam alguma propriedade, traziam esses recursos e colocavam nos pés dos discípulos para que eles, como líderes ali da comunidade, sabiam quem estava passando por necessidade, quem estava precisando realmente. Lembre-se que nós estamos falando aqui de o episódio que foi posterior àquela festa de Pentecostes. Muitas pessoas eram prosélitos, ou seja, viviam em outras áreas, mas eram judeus, que na festa de Pentecostes vinham até Jerusalém para comemorar a festa. E uma vez que foram salvos, viram, olha, nós encontramos aqui o Messias, o Jesus que foi crucificado, nós entendemos, fomos regenerados, fomos salvos. Então a minha vida para trás, a minha vida, vou dar um exemplo, minha vida lá na Síria, a minha vida lá em Antioquia, a minha vida em Roma, na Galácia, não, aquilo ali não importa mais. Eu quero estar no meio da comunidade cristã, quero estar no meio dessa igreja, dos irmãos, eu quero aprender mais de Jesus. Como é que esses irmãos que vivem em outros cantos do mundo iriam se sustentar?
Então você pensa, então muitos ficaram ali por Jerusalém até e precisava de recursos para poder até sustentar esses novos irmãos que foram acrescentados na comunidade. Então era necessário esses recursos e esses irmãos bondosamente cuidaram, vendendo as suas propriedades. Isso nós vimos que só pode vir de um coração realmente regenerado, irmãos. Existe até alguns que falam que a prova de que alguém, que um homem ou uma mulher se converteu realmente é quando o seu bolso é generoso para com a obra do Senhor. Quando não existe mais mesquinharia. E aí nós podemos ter exemplos na Bíblia, como Zaqueu. Zaqueu era um homem rico, era o coordenador dos publicanos. Imagina, se um publicano já era rico, imagina o seu coordenador. E Zaqueu, quando teve o encontro com Jesus, não foi Jesus que disse: Zaqueu, é o seguinte, tu vai ter que vender tudo, Zaqueu. Né? Não, essa vida de rico não combina com o evangelho. Não. Partiu de Zaqueu a vontade de: olha, Jesus, se eu defraudei alguém, né, eu vou restituir, vou devolver até 4 vezes mais. E qual foi a resposta de Jesus? Realmente houve salvação nessa casa. Não foi porque Zaqueu disse: olha, realmente Jesus é o Messias, é o Cristo, é o escolhido de Deus, é o enviado de Deus que veio libertar o povo dos seus pecados. Não foi isso. Mas foi na prova, na confissão de Zaqueu, dizendo: olha, Senhor, a minha vida ali não presta mais. Agora, os meus recursos não são para mim mesmo, para as minhas vaidades, para os meus desejos. Se eu roubei alguém, se eu defraudei alguém, vou devolver até 4 vezes mais daquilo que eu tomei dessa pessoa. Era dele. Ele tinha alguma responsabilidade? Vinha algum contrato? Olha, você foi salvo e vai ter que devolver. Não. Partiu do seu coração, um coração transformado por Deus. Temos também outras pessoas até importantes aqui no Novo Testamento, por exemplo, o José de Arimateia. José de Arimateia, quando Cristo foi crucificado, ele pegou o seu túmulo novo, nunca havia sido antes utilizado para sepultar alguém, era um túmulo 0 quilômetros. Ele deu para Jesus. Foi sepultado lá o corpo de Jesus. Eu não sei como é aqui que funciona essa questão de sepulturas, mas no Brasil é caro para você ter até uma sepultura. E dá assim, olha, né, amanhã pode ser eu que vou morrer, e aí eu vou ser sepultado aonde? Tá, eu vou precisar, alguém da família. José de Arimateia cedeu o túmulo novo ali no Jardim das Oliveiras. Temos Joana, mulher de Cusa, que era procurador de Herodes, a Susana e outras mulheres que até financiavam Jesus. Você pode ver lá em Lucas, capítulo 8, versículo 3. Mulheres que financiavam a obra de Jesus. Eu tenho certeza aqui que Jesus não saiu, né, com a sacolinha assim: olha, estou precisando, eu vou lá para Cafarnaum e tal. Vinha de um coração grato, um coração transformado. E é isso que nós vemos naquela igreja primitiva, irmãos. Corações transformados, corações generosos que primeiramente amavam a Deus. Nós já vimos que a generosidade, o amor, para eu ter de mim para com outra pessoa e dessa pessoa para comigo, humanamente falando, isso é impossível. Nós já demos esse exemplo de um casal, por exemplo. O casal briga, porque são 2 pessoas morando na mesma casa. Aí você vai ver família, os irmãos, né, os filhos vão crescendo, os irmãos crescem, tem brigas. Imagina uma comunidade de 8.000 pessoas que viviam praticamente juntas todos os dias. E nós não temos aqui relatos de brigas, de confusões, de fofocas, de coisas acontecendo por causa de intriga. Mas era um amor gerado por Deus, porque eles amavam a Deus. Deus derramava em contrapartida o seu amor no coração das pessoas para que pudessem amar também uns aos outros e serem generosos a ponto de fazer isso. E agora nessa sessão que nós vamos entrar, irmãos, é muito interessante porque a Bíblia, a palavra do Senhor, nós cremos que é a revelação de Deus, é próprio Deus se revelando ao homem.
ele dá nome a essa atitude. Ele não deixa no vazio. Olha, a igreja, se deixasse também, eu acreditaria. Mas ele dá um nome. E é tão importante nós termos uma pessoa nos dando um exemplo, porque fica mais fácil até de digerirmos, pensarmos e até procurar imitar. Mas ele personifica essa união, esse amor dessa comunidade. E o nome dessa pessoa é Barnabé. Vamos ver aqui? Então, versículo 36 de Atos 4. Diz assim a palavra do Senhor: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Irmãos, o nome José significa que o Senhor acrescente, ou Yahvé, Yahweh, acrescentará. E os apóstolos pegaram José e o chamavam por outro nome, chamavam de Barnabé. Aí nós podemos ver que o próprio versículo, a própria palavra de Deus, dá o significado desse nome Barnabé, que quer dizer filho de exortação. Em algumas traduções você pode ver filho da consolação, filho de exortação, ou encorajador, na NVI, por exemplo, está. Encorajador. E é interessante porque esse significado desse nome tem muito a ver com aquela função pela qual o Espírito Santo foi enviado. Nós temos ali em João, quando Jesus está se despedindo dos seus discípulos, está falando que vai ser morto, vai precisar ser entregue, mas ele diz que, olha, um dia eu também vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo da verdade, que vai iluminar, vai consolar. E aí nós temos outras, o nosso estudo hoje, as funções do Espírito Santo, mas uma delas é consolar, exortar, encorajar. E é esse nome, é o que significa Barnabé. O Espírito Santo também como consolador, conselheiro e ajudador. No grego nós vamos ver, é paracleto que é utilizado. E aí nós vamos ver algumas semelhanças até com esse nome aqui, Barnabé. Geralmente, irmãos, quando nós temos, aqui lá no Brasil nós chamamos um apelido, né? Mas aqui é diferente, é alcunha, na verdade, quando alguma coisa é chamada. Por exemplo, eu brinco porque eu não lembro quando é que eu comecei a usar óculos. Eu acho que eu já nasci de óculos, né? Quando eu nasci, o médico já colocou óculos, porque desde a minha infância eu lembro de usar, quebrar, jogando bola e tal. Mas assim, a minha primeira lembrança, eu já usava óculos. Então as crianças na escola, olha, 4 olhos, né? Então, 4 olhos, orelhudo, porque eram características visíveis, né? Eram características visíveis. Então a alcunha pegava 4 olhos, né? Orelhudo, a criança sempre gosta de fazer isso. Mas uma alcunha, um apelido, é para algo que é visível, né? Vou dar um exemplo. Uma pessoa bonita, eu não vou dar uma alcunha de feio. Olha o feio, o ogro, não vou dar, né? Não dá para se chamar. Não combina. Eu estou chamando uma pessoa de uma coisa que ela não é. E nós podemos trazer isso aqui para o Barnabé, porque se ele era chamado de Barnabé, que significa filho de exortação, filho da consolação, né? É porque esse homem tinha essa atitude. Para as pessoas poderem conhecer desta forma este homem, é porque a sua característica era esta: uma pessoa sempre solícita, uma pessoa que estava sempre ao lado, tentando ajudar aqueles que estavam em volta. Não é à toa que o Barnabé, o José, pegou um campo, vendeu, pegou todo o dinheiro e deu para os apóstolos fazerem a divisão. Não é de se admirar. Barnabé era um homem de família judia,
né, um levita da classe sacerdotal. Ele tinha se fixado na ilha de Chipre. A Bíblia vai falar que, mais lá na frente, em Atos, que João Marcos era o seu sobrinho. Alguns acreditam que a palavra ali deve significar até primo. E até o Clemente de Alexandria, quando escreveu o seu tratado, ele nos dá a informação, e aí não é uma obra inspirada por Deus, então eu não posso dizer, olha, é fato, é verdade, é isso que aconteceu. Porque o que está aqui, isso sim é verdade, é fato. Agora, o que está escrito lá, pode ser que sim. Então, ele vai nos dizer que Barnabé fazia parte até dos 70 que foram enviados por Jesus, que andaram com Jesus quando Jesus estava aqui em seu ministério. E Lucas vai descrever que Barnabé possuía esse terreno, vendeu. Agora, algo nos chama a atenção, irmãos, porque ele era um levita. Ele era da classe dos sacerdotes ali, que eram responsáveis por cuidar do templo. E um levita no Antigo Testamento não poderia ter nenhuma propriedade. Se você for ler o Pentateuco, era expressamente proibido a tribo de Levi, das 12 tribos de Israel, a tribo de Levi, ela foi separada por Deus para servir o Senhor. E eles não poderiam ter nenhuma porção, porque a sua porção era o Senhor. Agora as outras tribos eram responsáveis de cuidar deles, dando cidades, dando local para eles morarem, até ajudando no seu sustento, trazendo ofertas. Esta era a lei no Antigo Testamento. Agora nós vemos Barnabé fazendo o oposto. Não é interessante? Um levita cuidando dos outros. Mas aí você pode dizer, mas Barnabé, né, não pecou? Ele não estava indo contra a lei do Senhor? Alguns acreditam, irmãos, que esse campo pode ter sido lá em Chipre. E lá em Chipre ele vendeu, trouxe o dinheiro para Jerusalém, que a igreja estava em Jerusalém. Outros acreditam que esse campo era da sua família, de uma irmã, de uma esposa, talvez, e aí não era propriamente dele, não estava no nome do Barnabé. E aí poderia ter vendido, trouxe aí o dinheiro. Outros ainda acreditam que depois do exílio na Babilônia, quando retornaram, as coisas mudaram. E aí não era mais possível ter essa lei, né? Olha, os levitas não vão ter posse. A região estava devastada, assolada. E aí uma nova realidade, e os levitas começaram a ter posses, e Barnabé herdou talvez essa posse, comprou, enfim. Mas a questão é que um levita agora estava cuidando das outras pessoas ali ao seu redor, dos outros judeus, das outras tribos, né? Interessante isso. Quem era para ser cuidado, estava cuidando. Barnabé também, irmãos, é descrito como um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Abra lá sua Bíblia em Atos 11, 24. Atos 11, 24. Vai dizer justamente isso de Barnabé, uma característica de Barnabé. Diz assim: porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E, irmãos, em diversas ocasiões, realmente ele pôde demonstrar esse seu espírito excelente, o seu caráter forjado pelo Espírito Santo, transformado por Cristo Jesus. Nós vamos ver algumas características do Barnabé. Por que talvez ele foi chamado de Barnabé, um filho de exortação, filho da consolação, alguém que era um auxiliador? Veja, em Atos 9, 27, a gente não vai ler, senão vamos perder algum tempo, e eu vou explicar aquilo que a gente está passando. Mas em Atos 9, 27, nós vemos que ele agiu como intermediário entre Saulo de Tarso, nós vamos ver lá na frente, vamos passar por lá. Quando ele já foi convertido, ele foi o intermediário entre Saulo e os demais apóstolos.
Se você souber da história, você vai saber muito bem que Saulo era um perseguidor, era um assassino, era um torturador dos irmãos. Era um perseguidor ferrenho da igreja, a ponto de matar, encarcerar e torturar, palavras do próprio Paulo, torturar pessoas para negarem o nome de Cristo Jesus. E uma vez que ele foi salvo, imagina, irmãos, olha, tem um assassino, um perseguidor, alguém que tortura, e Paulo vai descrever ele mesmo como uma fera raivosa, uma besta raivosa. E aí estamos aqui na igreja, quem é que vai querer aceitar esse homem? Quem é que vai querer ter ele do lado? Eu não sei se ele está fingindo. Será se ele se converteu mesmo? Será se ele não quer pegar, entrar, se infiltrar e pegar a gente para prender e fazer suas atrocidades? Os irmãos ficaram desconfiados. Mas Barnabé foi essa pessoa que pegou na mão do Saulo, na época ainda, né? Vamos lá. Você esse intermediário. Ei, se chegam aqui, é o nosso irmão Saulo. É o nosso irmão, vamos acolher. Outra parte, foi Barnabé quem representou os apóstolos em Antioquia, mediante a sua influência. E também Saulo foi levado por ele até ali a igreja de Antioquia. Alguém que não apenas pegou Paulo na mão, Saulo apresentou, fez essa ponte entre a igreja, os apóstolos e o Saulo, o perseguidor, mas também foi ele quem estimulou Saulo a ir para Antioquia. E aí você vai ver lá mais na frente em Atos que Saulo, Barnabé e outros irmãos estavam orando, se dedicando mesmo às Escrituras, jejuando. Era alguém que estava lá animando o seu irmão que estava ao lado. Era alguém que tinha essas características. Também podemos ver, irmãos, que era alguém bastante confiável. Atos 11, 27 a 30, nós temos as primeiras ofertas enviadas aos santos pobres de Jerusalém. Foram mandadas pelas mãos de Barnabé e também de Saulo. Alguém que era confiável, a ponto de pegar um saquetel de dinheiro, está aqui, leve essa oferta lá para os irmãos de Jerusalém, os irmãos necessitados. E essa pessoa pegar e trazer. É alguém que se podia confiar, alguém fiel, confiável. Paulo e Barnabé, nós podemos ver também que eram companheiros, amigos de ministério, parceiros, companheiros na primeira viagem missionária entre os gentios. Você pode ver isso em Atos capítulo 13. Outra característica dele, irmãos, era alguém que não desistia fácil de uma pessoa. Não desistia fácil de uma pessoa. Quantas vezes a gente diz, fulano, né? Estou cansado, desisto de mudar essa pessoa, desisto de conversar com ela, ela não entende, não ouve, não muda. Barnabé não. Era um homem que, se você for ver, e aí nós não temos um texto exato, mas Barnabé foi aquele que, quando estava viajando com Saulo, entrou João Marcos, o seu sobrinho, o primo. E aí, no meio da viagem, Marcos disse, não vou. Não quis mais acompanhar. E Barnabé foi quem ficou com ele. Silas tomou o lugar do Barnabé. E aí, no decorrer da história, irmãos, você vai ver depois Paulo dando testemunho desse homem chamado Marcos. Era um homem útil no seu ministério. Era alguém confiável. Depois nós vamos ver um evangelho foi escrito por este homem, por este rapaz chamado Marcos. Será se Marcos poderia fazer este tipo de obra se Barnabé não tivesse pego na mão dele e estivesse com ele, não abandonasse Marcos? Ele poderia muito bem, olha Marcos, tu está aqui, tu só quer atrapalhar, tu quer empatar a nossa viagem? Não, vai lá, eu vou com Saulo. Barnabé ficou. E aí nós temos os desígnios de Deus. Barnabé junto com Marcos, e Marcos depois nós vamos ver na sua história um homem útil,
pelo qual nós temos um evangelho escrito, o evangelho de São Marcos. Nós temos um testemunho do apóstolo Paulo dizendo, olha, Marcos é útil, né? É um homem que pode confiar, pode contar com ele. Aquele que antes não podia se contar, o Marcos, agora eu posso, né? Por quê? Porque alguém não soltou a mão dele. Alguém foi companheiro dele. Quem foi? Barnabé. Irmãos, são características que nos animam, sabe? Ao mesmo tempo que nos envergonham. E eu digo isso de mim. Será se eu tenho sido esse companheiro, esse filho da consolação, esse filho da exortação que está vendo meus irmãos aqui do lado e tenho ajudado, tenho sido um ombro amigo, né? Você tem sido dessa forma ao ver este homem? Lembre-se que esse homem era cheio do Espírito Santo e de fé, coisas que o homem natural não é. Um homem pode se dizer, não, eu sou bom, eu sou um bom filho, eu sou um bom marido, sou um bom cidadão, nunca fui preso, nunca tive nenhum, processo, não tenho problema com ninguém. Talvez a pessoa possa ter comigo, mas eu não tenho problema com ninguém, não odeio ninguém. Tenho os inimigos, mas é normal, quem não tem. Aí ainda dizem assim, Jesus, que era Deus, foi morto, foi crucificado, tinha inimigos, eu, que sou humano, não vou ter. Irmãos, totalmente fora de contexto, totalmente errado. Um homem natural, um homem sem Deus, ele está morto em delitos e pecados. O apóstolo Paulo vai dizer que o homem natural, o homem sem Deus, é um homem odioso, que odeia os outros e é odiado também. Você vai ler lá em Tito capítulo 3. É ingrato, o homem é ingrato, da sua natureza mesmo, irmãos. Paulo ainda vai dizer, olha, não há justo. Se uma pessoa acha que é boa bastante, é suficiente para conseguir um pedacinho lá no céu, lá em Romanos, Paulo vai dizer, olha, não há justo. Abre aí, Romanos capítulo 3, versículo 10. Romanos 3, 10. Paulo vai dizer aos romanos assim, como está escrito. Escrito onde? Nas Escrituras. Não há justo, nenhum sequer. Então já cai por terra alguém dizer que é bom o suficiente. Lembra daquele jovem rico que foi ter com Jesus, correndo, se prostrou, um gesto mesmo de desespero, irmãos. Naquela época, para os romanos, era algo fora da etiqueta, era algo vergonhoso uma pessoa de uma posição se correr publicamente, se prostrar na frente de outra pessoa que está no nível mais baixo. Foi o que esse jovem fez. Correu até Jesus, se prostrou e disse, bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Aí Jesus disse, olha, eu interpreto como mesmo uma forma de um teste para o coração daquele jovem rico. Porque veja, Jesus disse, tu sabe as Escrituras. O que as Escrituras falam? Não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Você pode ver a história lá em Marcos capítulo 10. E aquele homem ficou, imagina o seu olhar, olha, ficou alegre. Mestre, ele falou, Jesus, eu tenho feito isto, eu tenho guardado desde a minha mocidade. Todas essas coisas eu tenho feito. A Bíblia vai dizer que Jesus olhou aquele homem. Eu já falei para os irmãos, eu imagino esse olhar, aquele olhar de um pai para um filho, que o filho tenta ludibriar, tenta mentir, e o pai sabe a verdade. Quem é pai e mãe vai saber aqui, Você olha para o seu filho, meu filho. Mamãe dizia, enquanto tu tá vindo, eu já estou voltando, Enquanto tu tá indo, eu já estou voltando. Jesus olhou para aquele homem. Jesus disse, olha, tu acha que tu cumpre a lei? Tu acha que é bom? Tu é justo o suficiente? Tá bom, vamos ver. Vamos fazer uma simples prova, um teste.
para ver se é fato. Tá bom. Uma coisa então te falta. Tu guarda todos os mandamentos? Uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tu tens. Pega o dinheiro, dá aos pobres. Terás um tesouro no céu. Depois tu vem e me segue. Foi isso que esse homem fez? A Bíblia diz que esse homem baixou a cabeça, entristecido, chateado, e saiu sem a vida eterna. Não temos mais um relato depois dele, se ele se arrependeu depois ou não, mas o fato é, ele saiu porque ele era dono de muitas propriedades. Era um homem que quebrou o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. E quem era o seu Deus? A riqueza, as suas posses. O primeiro mandamento ele quebrou. Ah, Senhor, não, todos os mandamentos eu tenho cumprido, eu sou um homem muito bom, eu sou um homem muito justo, né? É verdade? Prova teu coração. Geralmente, né, no primeiro, todo homem cai, porque o nosso coração é uma fábrica de ídolos, é uma fábrica de desejos. A cada temporada é um desejo novo, é um ídolo novo. Geralmente são os meus desejos em primeiro lugar, é o meu bem-estar em primeiro lugar. Por isso que a Bíblia vai falar: não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Não, mas eu fui para a igreja, eu tento ir, tá? Eu tento viver uma vida direito e tal. Não! Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. O homem rejeita a Deus. Foi isso que Jesus falou, que o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas o mundo amou mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. João capítulo 3. O julgamento já é este, irmãos. Não tem justo, não tem bom. Não há quem quer Deus. Não, mas eu quero buscar a Deus, eu quero me aproximar mais de Deus. Não existe isso. Todos se extraviaram, versículo 12. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. No versículo 18 ainda vai dizer: não há temor de Deus diante de seus olhos. Então, irmãos, o homem, isso aí é uma novidade. É uma novidade porque está morto em delitos e pecados. São zumbis, espiritualmente falando. Estão aqui vivendo, estão vivendo as suas vidas, mas estão mortos espiritualmente perante o Senhor, seguindo o curso deste mundo, seguindo as vontades de Satanás, que é o seu pai, e seguindo os desejos da sua própria carne. E não é minha palavra. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Abra lá, Efésios capítulo 2. Diz assim, versículo 1: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados estes, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então, sigo o curso do mundo, sou escravo de Satanás, o diabo, que é o meu pai, né? Meu pai, que eu digo, do mundo, que não entende, não se prostra aos pés de Deus e ainda é escravo dos seus próprios prazeres. Jesus falando ali para os fariseus que se achavam justos, né? Não, nós cumprimos a lei, nós somos filhos de Abraão, nós somos homens bons, sabemos as escrituras de cabo a rabo, do início ao fim.
Não, nós somos filhos de Abraão. Jesus vai dizer: vocês são filhos do diabo, porque aquilo que eu digo para fazer, não faz. Antes intentam me matar, estão contra mim. Estão contra mim. E aí termina o versículo 3: e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Irmãos, o quadro do homem, a situação real do homem é lastimável. O homem sem Deus está correndo a passos largos ao inferno. Ao inferno. E ele, por si só, está impossibilitado de fazer algo para mudar esse seu destino. A Bíblia fala que todos pecaram e estão carecidos, estão separados da glória de Deus. Mas a grande maravilha é que existe uma solução. Existe um jeito para o homem. E não foi o homem que arranjou. Não é através das boas obras do homem que ele pode ser salvo. Como é que pode um ser corrompido salvar-se a si mesmo? Pode vir de uma árvore má bons frutos? Não. Versículo 4 dá uma esperança para o homem. Diz assim: mas Deus. Não foi mais o pastor Jander, mais o Álvaro, sendo muito bom, caindo em si, né? Pensou a sua vida: eu preciso de Deus, preciso buscar Deus, estou aqui nesse vício, né? Não, preciso mudar de vida, minhas coisas não estão indo certo e tal, preciso mudar. Não foi. Não veio de nós a salvação. Mas Deus, sendo rico em misericórdia. O que é misericórdia, irmãos? O que é misericórdia? Misericórdia é algo que eu não mereço, que você não merece, mas que recebemos. É não termos o castigo pelo qual merecemos. Mas Deus, então, sendo rico em misericórdia, por que ele teve essa misericórdia? No versículo vai dizer: por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em delitos e pecados, o que ele fez? Nos deu vida juntamente com Cristo. Pelo dinheiro somos salvos. Pelas boas obras somos salvos. Pelo bom comportamento é que nós somos salvos. Não, pela graça somos salvos. Versículo 8 vai dizer: pela graça sois salvos mediante a fé. Não é mediante eu dar o meu dízimo, dar a minha oferta, é eu ter um bom comportamento, eu ser um bom cidadão, fazer boas obras, fazer caridades que eu seja salvo. Não. É bem claro: pela graça sois salvos. Mediante o quê? A fé em Jesus Cristo. E isto não vem de vós, não vem de mim, não vem de você, não vem de vós. A fé não vem de vós, a graça não vem de vós. Isto não vem de vós. É o quê? É um presente de Deus, é um dom de Deus. É um presente que não custa nada para mim e para você. É gratuito, mas custou um alto preço. O preço do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. O sangue do próprio Deus, que se humilhou, foi nu para uma cruz, chicoteado, esbofeteado, cuspido, humilhado, arrancado a barba, o cabelo da sua barba, uma coroa de espinhos. Foi isso que comprou a nossa salvação. Não custou nada para nós, mas foi um alto preço para o Senhor de toda a glória, Jesus Cristo, que se fez carne por amor de nós, que teve misericórdia de nós. E hoje a salvação, ela é oferecida, ela é anunciada. A questão é: quantos estão com os ouvidos atentos, com os corações abertos para cair em si, se arrepender dos seus pecados?
A obra da salvação era simples, irmãos. Tão simples que muitos a rejeitam, porque não depende de mim, de você. A nossa, digamos assim, a nossa parte, e isso é algo que, para ficar bem claro, está sendo gravado, né? Até para dizer que, olha, o pastor Jander disse que o homem tem parte na salvação, e não tem. Então, a nossa parte, a parte do homem, é se arrepender dos seus pecados. É se humilhar perante Deus. E a Bíblia fala que, olha, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto, porque vai ter um tempo que Ele não vai estar. A graça é concedida a todos e Deus a dá liberalmente. Alcançou Barnabé. Por isso que ele tinha este ato, esta atitude de ser um homem da consolação, um homem de exortação, um homem mesmo que podia se contar, porque ele primeiro foi regenerado. O que é regenerado? Nasceu de novo. Tinha uma nova vida em Cristo Jesus. Não vinha de Barnabé mesmo, não. Barnabé era um homem como eu e você, sujeitos aos mesmos desejos, às mesmas vontades, sujeito às mesmas práticas egoístas, como eu e você temos também. Mas ele foi transformado por Deus. E aí pode-se dizer que este homem agora era um homem que era cheio do Espírito Santo. Um homem que tinha a fé em Deus. Não porque ele merecia, irmãos. Não porque ele era mais bonito. Ele era um homem mais, humilde, teve misericórdia, Não. Pelo contrário, ele era um homem rico. Tinha uma propriedade, tinha uma família boa. Mas a graça de Deus alcança desde o rico até o pobre. Do bonito ao feio, Do mais simples, aquela pessoa, que está também mais em cima. Não temos participação, irmãos. É isso que é bem claro. É Deus trabalhando em nossa vida. Mas existe algo que é muito importante também nós vermos. Era um homem que era cheio do Espírito Santo. Era alguém que estava em comunhão plena com Deus. E aí você vai ver este termo, cheio do Espírito Santo e de fé, é quando ele, depois de um tempo, 2 anos, se eu não estou enganado, lá na igreja de Antioquia, ele estava estudando as Escrituras, jejuando, orando, buscando a Deus. Hoje, muitos crentes até vão dizer, olha, mas... eu venho para a igreja, mas às vezes eu não sinto assim Deus falando comigo, mexendo comigo, mudando. Não consigo sentir, irmãos. Mas veja, essa é uma vida, é algo que vira rotina, é algo que é comum numa vida com Deus. É você buscar Deus. Nós temos um culto, um dia, um domingo para estarmos reunidos aqui. É muito pouco. Nós temos 6 dias na semana vivendo no mundo, temos os nossos cultos, mas nem todos podem estar presentes. Cada um tem seu a fazer. Mas temos um dia separado para o Senhor, que podemos chegar e buscar o Senhor. É muito pouco. Mas falta em nós esse desejo por Deus, esse clamor de querer ter mesmo esse Deus. Por acaso o Deus do Barnabé é diferente do nosso Deus de hoje? O Deus que abriu o Mar Vermelho lá para o povo de Israel passar no Egito é diferente do de hoje? Aquele Deus de milagre, de maravilhas, é diferente hoje? Não. Só que nós não estamos dispostos a querer ter esta comunhão. E por isso nós sofremos. Nós padecemos. Por não estarmos cheios do Espírito Santo como igreja. E nós sentimos isto em comunidade. Não pense que isto afeta apenas você.
Não posso pensar que a falta de comunhão com Deus, a falta de estar cheio do Espírito Santo vai afetar só a mim e a minha família. Pelo contrário, irmãos, quando não existe comunhão, quando não existe um elo entre igreja, o amor entre igreja, né? E primeiro, e você com Deus, a igreja é afetada, a comunidade é afetada. Começamos a ter intrigas, confusões, dissensões, partidarismos, e isso destrói, é a ruína de uma igreja. É a ruína de uma igreja. Essa igreja fez 77 anos, né, de fundação, fora o prédio que tem 56, mas como um todo, 78 anos. Pela graça de Deus, irmãos. E nós vamos ver que quando as coisas estão ajustadas, quando a igreja está comunada num só objetivo, num só amor, num só mesmo propósito de estar próximo de Deus, fazer a vontade de Deus, tem um inimigo que se levanta. Tem um inimigo que se levanta, chamado Satanás. E não é que Satanás vai se incorporar aqui, não é isto. Nós vamos ver, não vai dar tempo hoje, mas nós vamos ver que ele começa a agir de dentro para fora. Veja, começou a perseguição de fora para dentro, mas os discípulos ficaram ainda mais animados. Eles oraram por intrepidez. Olha, Pedro e João foram presos, mas eles estão orando para que o Senhor, não é para parar a tribulação não, a perseguição, mas estão orando para que o Senhor dê mais coragem. Disseram para a gente calar a boca, não falar mais nada. Não, Senhor, por favor, o Senhor está vendo daí do céu, nos dê mais coragem, nos dê intrepidez para proclamar o teu nome. Não vamos nos envergonhar, nos acovardar. E ele estava anunciando, mas Satanás mudou a estratégia. Parecia que a igreja estava numa eterna lua de mel, né? Na verdade, nós lemos aqui, até aqui, a igreja é uma igreja triunfante, né? A igreja é triunfante, mas, humanamente falando, parecia que nada ia impedir a igreja. Parece que tudo ia dar certo, a igreja estava de vento e popa e não tinha nada que pudesse parar essa igreja. Mas aí Satanás começou a agir dentro da igreja. De novo, não incorporando, não sendo algo explícito, mas usando membros, introduzindo pensamentos no coração das pessoas, né? Pensamento na mente, né? Na mente, no coração das pessoas. E nós vamos ver que estas pessoas tiveram um fim muito triste, muito trágico. Dando um spoiler, quando eu era menor, eu li essa história, eu achava muito, assim, vou dizer injusto, porque eu tinha noção que Deus é justo, mas no sentido de que foi eles morreram, a gente acabou de ler, né? Então, achei que Deus foi muito duro com o pecado de Ananias e Safira. E quando eu ouvi essa história, a mamãe contava em casa no devocional, o papai, na igreja também escutando, ficava, olha, mas eles só mentiram, né? Tiveram que pagar com a vida. Nós vamos ver o porquê disso. Morreram porque deixaram Satanás mesmo introduzir aqui suas correntes, né? Do egoísmo, da mentira. E nós vamos ver outras coisas mais também. Infelizmente não vai dar o tempo, mas, enfim, temos um bom exemplo. O exemplo do José, mais conhecido como Barnabé. Como é que você e eu somos conhecidos aí fora? Eu sou Jander, mas eu queria ser conhecido por Barnabé. Eu tenho agido por onde? As minhas atitudes, né? Alguém pode dizer, olha, pastor Jander parece Barnabé. Irmãos, são homens conhecidos, parece que são super-heróis. Mas até Barnabé teve uma má atitude. Você pode ver lá em Gálatas.
ele acabou se juntando com os judaizantes. Não era um homem perfeito, ninguém é, mas era um homem que procurava estar cheio do Espírito Santo. Era um homem que nós podemos hoje dizer que devemos imitá-lo. Devemos procurar ser igual a ele, na sua fé, no seu amor para com os outros irmãos, sendo uma pessoa que consola os outros, um companheiro, alguém que é fiel, alguém que auxilia, alguém que não larga a mão do outro, alguém que está sempre pronto para ajudar. Que isso possa nos encorajar nessa semana, e no próximo estudo vamos continuar com o mau exemplo, né? Ananias e Safira. Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, graças te damos porque tua palavra, Senhor, nos dá mesmo ensinos importantes de como podemos viver neste mundo. Graças te damos porque o teu amor, Senhor, foi maior que o nosso pecado. Tu teve misericórdia de nós, morreste numa cruz e hoje, Senhor, dá salvação para miseráveis pecadores como eu, como os demais que estão aqui também presentes hoje. Obrigado porque a salvação, Senhor, não vem de mim mesmo, eu não poderia, mas a salvação é pela graça de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Senhor, nos ajuda a termos uma vida que condiz com essa graça que nos foi oferecida. Nos ajuda, me ajuda, ajuda os meus irmãos a termos uma vida como a de Barnabé. Um filho da consolação, filho da exortação, alguém fiel, um auxiliador, Senhor. Nos dá mesmo a graça de termos um bom testemunho no mundo onde vivemos, num mundo corrupto, num mundo mau, mas onde estivermos, Senhor, possamos levar a luz da Tua palavra, a luz do Teu Evangelho. Possamos ser mesmo o sal da terra, possamos fazer a diferença nesse mundo corrompido. E assim que o mundo glorifique o Teu nome, Senhor. Seja conosco, nos dá uma boa semana, nos traz também, Senhor, à tarde para ouvir a Tua palavra. Pela Tua graça, Senhor, te pedimos os Teus méritos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma boa semana, um bom dia, bom almoço. Deus abençoe.